Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fale Japonês. Hoje eu vou passar para vocês um vocabulário, na verdade nem é somente um vocabulário, mas é uma frase inteira, tá? Que expressa um sentimento. É um sentimento de pêsames. Talvez você deva pensar, nossa, mas por que será que o Jim vai passar isso pra gente? A gente nunca sabe quando a gente vai perder um ente querido, ou alguém próximo da gente, ou a gente vai precisar deste vocabulário. Então é sempre bom a gente saber como se diz isso no idioma do local onde você vive. Neste caso, no Japão, certo? Antes de mais nada, para vocês saberem, né? Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso várias vezes, algumas vezes. Então eu sei da necessidade, tá? Assim que eu cheguei no Japão, depois de um certo tempo, o meu tio Watanabe, que me recepcionou aqui no Japão e tudo mais, meu tio japonês, que me deu todo o suporte que eu precisei para me adaptar aqui no Japão. Ele faleceu e eu tive este momento de falecimento dentro do meu âmbito. E eu não sabia como me expressar naquele momento. Fazia pouco tempo que eu estava no Japão, ainda não tinha um conhecimento suficiente para saber como me expressar. Mas é claro, dentro do âmbito familiar, eu consegui, obviamente, mostrar os meus sentimentos para os meus familiares, para minha tia e tudo mais. Mas isso, obviamente, foi através de gestos. Eu a chamei num quarto pra gente conversar, no quarto da casa dela e tudo mais, para dizer o quanto eu sentia e tudo mais, né, com lágrimas e aquilo tudo, o momento, ele foi bastante delicado, por conta de eu não ter a habilidade linguística no momento para falar as palavras corretas. Mas ela conseguiu compreender, obviamente, e é interessante isso, porque os japoneses não costumam chorar, né, nos velórios ou com a perda de alguém da família e tudo mais. É uma coisa da cultura, talvez seja, né, eu poderia dizer dessa forma, que é bem diferente da nossa, né? Se a gente levar em consideração... Gente, eu tô falando história, se vocês deixarem eu falo um monte. Deixa eu passar a palavra primeiro, tá? Os meus pêsames, e aí eu conto isso tudo pra vocês. Vamos lá. O vocabulário é esse daqui, olha, tá? Tsutsinde okuyami moushiagemasu. Preste atenção, esta palavra, tsutsinde, essa frase, né? Tsutsinde okuyami moushiagemasu. Tá? Isso seria meus pêsames, ou aceite os meus sinceros sentimentos, as minhas condolências. Quando eu falo okasama no goseikyo wo tsutsinde okuyami moushiagemasu, eu estou dizendo okasama no goseikyo. Seikyo é falecimento. O go, ele é um prefixo honorífico, ok? Então, eu tenho que utilizar a partícula o para dizer o restante, tá? Tsutsushinde okuyami moushiagemasu. Moushiageru é dizer de uma forma polida, honorífica, ok? Okuyami, ele é o substantivo de kuyamu, que é arrepender-se, na verdade. Seria os pêsames, tá? Quando você utiliza essa palavra, você quer dizer de algo realmente que tem um arrependimento, que tem um sentimento de pêsames, tá? De arrependimento. E este, olha aqui. Tsutsinde. Tsutsinde, gente, eu vou deixar aqui um pouquinho, só pra você, tá aqui, olha. Por favor, aceite minhas sinceras condolências ou sentimentos pelo falecimento de sua mãe, que poderia ser de alguma outra pessoa, tá? Aí não seria Oka-sama, seria Oto-sama, por exemplo, né? Ou Oko-sama, se for filho, por exemplo, tá? Não se esqueçam de colocar sama, né? Que fica muito mais polido, fica muito mais apropriado,
digamos assim, para o momento. É importante você lembrar que isto não é uma palavra, uma frase, uns dizeres que você vai chegar gritando no velório, por exemplo. É importante você manter, tá, uma solenidade no tom da sua voz, tá? E ela precisa ser dita baixinha, tá? Então você vai chegar e assim a ponto de que as pessoas ao redor não ouçam, somente a pessoa para quem você quer dizer aquilo, para quem você quer dizer que você sente muito pela perda da pessoa, tá? Então baixem bem o tom da voz para poder fazer esse, poderia dizer um cumprimento, não deixa de ser, né? Um aisatsu, que é um cumprimento, tá bom? Vou deixar aqui. Não sei se eu já deixei para vocês printarem. Tsutshinda, okuyami moshagemasu. Isso seria meus pêsames. Porém, a palavra tsutshinda, ela é utilizada em várias outras ocasiões. Não somente para dizer meus pêsames, no caso assim, de um falecimento, né? Você pode dizer, por exemplo, tsutshinda, goseiko o oyorokobi moshagemasu, por exemplo. Oyorokobi. Yorokobu é estar alegre, por exemplo, né? Seiko, presta atenção, que não é seikyo, hein? Seikyo é o falecimento. Seiko, alongando o som do O, ele é sucesso. Então, tsutshinde goseiko o oyorokobi moshagemasu. Você está dizendo o quê? Que você está expressando a sua felicidade pelo sucesso da pessoa. Entendeu? Então, assim, não é necessariamente usado somente para os meus pêsames. Esse tsutshinde é muito utilizado no Japão. É como se você dissesse assim, aceite os meus sentimentos, né? Ou permita-me expressar os meus sentimentos. Eu recebi, aliás, foi quando? Ontem, acho que foi ontem de manhã, ou hoje, não me lembro. Hoje de manhã. Exatamente, hoje de manhã. Foi agora, mas o que me veio à mente para fazer justamente para vocês, tá? Esta notificação do bairro do Chichikai, tá? Que é a associação do bairro onde eu moro. E aqui na notificação, foi a primeira notificação que a gente recebeu do ano, que vai ter Assembleia Geral aqui no bairro. E aí tá assim, ó. Tsutshinde Shinnen oyorokobi wo moshiagemasu. Olha aqui. É isso aqui, ó. Tsutshinde shinnen no oyorokobi moshiagemasu. Ele tá dizendo o que aqui? Que deixe-me expressar a minha felicidade pelo novo ano, por exemplo, tá? Não é interessante isso? Às vezes a gente recebe no nosso dia a dia uma carta, uma notificação formal, com os dizeres, assim, a gente não sabe exatamente o que significa. E é isso que significa. Eu não coloquei os ideogramas, porque como vocês viram, era muita coisa para escrever, e a lousa é pequena, e eu queria que vocês entendessem a palavra em si, e o uso dela. Essa que era a intenção de fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, voltando lá no comecinho, onde eu estava falando da minha experiência, eu tive, por exemplo, aqui no bairro, o falecimento ano passado de um dos membros, o pai de um dos membros do Chichikai, da associação do bairro, e ele era justamente do meu kumi, do meu grupo, que é o Gokumi, o grupo número 5. E aí o que acontece? Culturalmente dizendo, as pessoas que fazem parte do Chichikai, independentemente de eu conhecer ou não o pai da pessoa, a gente vai ajudar no velório. A gente precisa ajudar na recepção, né? Na organização não, porque eles contratam, né, o Izumoden. Para quem mora aqui no Japão, nós temos aqui perto, o Izumoden é uma empresa que faz os velórios e casamentos também e tudo mais. Então o velório foi feito aqui perto de casa, num desses estabelecimentos. Só que a gente precisa ir para fazer a recepção, porque os familiares não podem, eles estão num momento delicado, né? E também no momento onde eles estão recebendo todos os cumprimentos das pessoas que vêm para o velório. Então, eu precisei também desses dizeres, de ter este conhecimento para poder expressar os meus pêsames para a família.
né? Com terno preto, gravata, tudo como manda o figurino. Fui para ajudar no velório. Então, assim, como vocês podem ver, a gente aprende muito fazendo parte da comunidade, estando integrado na comunidade como um todo, até mesmo nesses momentos, né? E aí, é engraçado a gente pensar que muitos membros do meu comi, do meu grupo, estavam meio que perdidos, não sabendo como fazer a recepção, como recepcionar as pessoas, agradecer. E eu tomei frente, né? Por incrível que pareça, eu era o único estrangeiro dentro né? Naquele ambiente todo. E eu tomei frente para fazer a recepção, para recepcionar as pessoas, pedir para que eles assinassem o livro ali de chegada, digamos assim, né? De quem veio. Eles entregam um envelope com dinheiro, tem um local para você colocar corretamente e dar todos esses direcionamentos, agradecer a presença das pessoas. Então, eu tomei a frente por ter mais desenvoltura para fazer isso. E a gente percebe, voltando só mais um pouquinho, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que não é uma palavra que você fala, não precisa aprender isso. Você precisa vivendo no Japão, porque em algum momento talvez você necessite dizer. E a grande maioria das pessoas não sabem te dizer como é que se fala isso. Tá? Às vezes nem japonês sabe como realmente expressar os seus sentimentos num momento como este. Então, assim como o pessoal aqui, né, do meu bairro, não sabia como se portar dentro de um momento como aquele. Como eu tive uma experiência já anteriormente dentro da família, isso obviamente me ajudou bastante. Mas, só para eu não perder o enredo daquilo que eu havia dito sobre a questão de chorar ou não chorar, expressar ou não expressar os seus sentimentos, né? Os japoneses, eles não choram realmente de forma geral dentro de uma situação como essa, numa situação de velório, de perda de um ente querido. É claro que eles sentem. É óbvio, como qualquer outro ser humano, eles sentem a perda. Então, a maneira com que eles expressam essa perda, ela é diferente. Tá? Eu acredito que o povo brasileiro, por ser mais passional, talvez, né? Um povo brasileiro, por ser muito mais uma coisa latina, talvez, tem essa cultura de chorar, gritar, né? Se desesperar, desmaiar, tudo isso. Isso é muito diferente, é uma característica da nossa cultura. A gente cresceu vendo a reação das pessoas assim numa situação de um velório, e acaba que você acha que aquilo é a maneira de expressar o seu sentimento naquele momento, não? Às vezes você realmente sente, né? Aquela dor tão profunda que você não consegue não reprimi-la, né? Mas é a única maneira que você acha de expressá-la. No Japão, é diferente. Muitas pessoas, quando eu era menor, eu ouvia as pessoas dizendo que o Japão fazia festa, né? Quando falecia. Os brasileiros diziam que os japoneses faziam festa em velório. Eu achava aquilo muito estranho. Vindo para o Japão, eu entendi que não é bem assim que funciona. Com a perda do meu tio, por exemplo, eu percebi que não era bem assim que funciona. E a gente vai aprendendo. Então, eles têm, por exemplo, o Izimoden, que é esse estabelecimento que promove, que organiza tudo isso para a família, né? Eles disponibilizam comida no local onde é uma sala reservada, por exemplo, porque a família fica ali. A família fica ali o tempo todo, né? Durante o velório. E eles precisam comer, eles não saem dali para comer em outro lugar. Eles precisam se alimentar. E outra característica deste momento, que é muito importante a gente entender, no caso do meu tio, por exemplo, a família toda era de fora. A família toda morava longe, em Sendai, em Miyagi, em outros lugares. E eles tiveram que vir para o velório, né? Então eles acabam se hospedando em hotéis próximos, em lugares próximos, e ficam com a família durante o período de 1 ou 2 dias, né? Até que aconteça a cremação, né? Que a gente chama de kassou. Kassou é cremação. Eu faço um outro vídeo falando sobre isso, tá? Hoje a gente está falando sobre o cumprimento de expressar os seus pêsames e sobre a questão de cultural do japonês em relação ao velório em si. Então, como vêm esses parentes e ficam
durante esses dias, é importante que você dê comida para eles, né? Eles não vão ficar sem comer durante todo esse tempo. Por isso que o japonês coloca comida na mesa, né? Quando eu presenciei, no caso do meu tio, foi bem difícil, porque ele faleceu no Obon, que é o feriado de final de ano, no Shogatsu, né? Que é o ano novo. E ele faleceu bem no ano novo. E no ano novo, os estabelecimentos não funcionam. Tá? Os estabelecimentos que fazem velório, como Izumoden, o crematório, por exemplo, não funcionam. Não é louco, você não pode morrer no final de ano. Por quê? Porque senão seu corpo vai ficar. No caso do meu tio, tá? Me lembro muito bem, ele foi colocado no caixão, que é uma caixa simples, não é ela toda, né, ornamentada, como se a gente costuma ver tanto no Brasil como em outros países, porque vai ser cremado aquilo. Então, uma caixa simples, branca, quadrada, retangular, e tinha gelo seco, tá? Dentro. Muito gelo seco para manter o corpo em casa. Ele ficou na casa da minha tia durante alguns dias até que pudesse ser levado, até que o estabelecimento que faz o velório, prepara tudo com flores, com altar e tudo mais para recepcionar as pessoas, estivesse funcionando. Se eu não me engano, acho que foi no dia 3, tá, de janeiro que passou a funcionar. Não me lembro ao certo, faz muitos anos. E aí, às vezes demora mais. Então, esse corpo às vezes precisa ficar congelado, né? Corpo morto a gente chama de shtai. Shtai é um corpo morto. Não, então... Gente, eu não aguento. Eu quero passar a informação para vocês. Mas enfim. Então, esse corpo precisa ficar congelado até que ele possa ser levado para um local onde se faz todo o ritual para o velório. E depois disso, ele é cremado, tá? Então, a ideia aqui hoje para vocês é trazer justamente esta cultura dentro que envolve tudo isso. A comida é dada justamente porque, como eu estava dizendo, no caso, meu tio ficou em casa, minha tia fazia comida e colocava na mesa e, enfim, um monte comprava coisas para que as pessoas pudessem se alimentar enquanto estivessem lá. Eu tive a oportunidade de estar também nesse momento. E é muito interessante, né? Porque o corpo do meu tio estava na sala ao lado e os parentes chegavam, a gente ficava na sala, ligava a televisão para assistir o noticiário, para ver alguma coisa, comia tranquilamente, como se realmente não fosse um velório. Era uma situação muito diferente para mim. Era uma situação que eu fiquei perplexo, dizendo, meu Deus, a gente tem meu tio morto aqui do lado. E ninguém chora, ninguém fala a respeito, as pessoas conversam sobre outro assunto. E aí as pessoas estão vindo de longe, os parentes, aí é muito tempo que não se veem, acabam conversando sobre outros assuntos, rindo. Enfim, era uma situação que para mim era muito novo, mas que me fez entender todo o contexto que envolve um momento como esse, dentro de a cultura japonesa. E aí depois, como eu disse para vocês, faz todo o velório no local específico para cremar e tudo mais. Aí as pessoas colocam preto, as mulheres colocam geralmente um colar de pérola, um brinco de pérola muito discreto. Os homens, de forma geral, terno preto, camisa branca e a gravata preta, ok? É isso, é o básico. Por isso todo japonês tem um terno preto. Ele pode ser utilizado tanto para velórios quanto para casamento. A única coisa que vai mudar é a cor da gravata. Casamento pode usar prata, dourado, vermelho, branco. Branco é o mais comum, tá? Mas pode-se colocar outras cores também. De casamento é branco e de velório é preta. Muda-se a gravata, o terno é o mesmo para situações diferentes. Ou para uma situação onde você vai fazer um oyuai, né? Inclusive, o oyuai pode ser utilizado. Oyuai é uma celebração, uma comemoração de algo. Você pode usar também tsushinde, né? Para esse caso, por exemplo, né? Oyuai moshagemasu, por exemplo. Tsushinde, gokekkon no oyuai o moshagemasu, por exemplo. Então você pode falar tsushinde gokekkon no oyuai o moshagemasu.
que seria justamente isso, né? Permita-me, aceite as minhas felicitações pelo seu casamento, por exemplo, né? Pela celebração do seu casamento. Então, são vários momentos em que a gente pode utilizar esse tipo de cumprimento, que geralmente existe uma solenidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês, sobre essa questão de comportamento cultural que se difere do nosso, tá? Outra coisa, e isso porque eu tinha dúvida, eu ouvi coisas erradas a respeito, então eu vivenciando isso aqui no Japão, eu posso trazer para vocês com conhecimento de causa, né, esta informação e esta ideia, trazer para vocês algo que eu vivi, né, de forma geral e que eu tive que aprender sem ninguém me ensinar, né? Então, inclusive, quando eu fui ajudar aqui na recepção do velório da pessoa, né, do pai, do membro da comunidade, ele veio falar comigo, ele veio me agradecer, né, por eu ter estado ali e me perguntou se eu tinha tido já experiência, né, na minha vida de um velório e tudo mais, da perda de algum ente querido. Eu disse que sim. E ele veio me dizer, a gente percebe que você tem todo um comportamento adequado para esta situação. E eu, por exemplo, que nunca passei, não saberia fazer o que você está fazendo. Eu não sei como me comportar neste momento. Eu só sinto a dor da perda do meu pai. Apesar da idade e tudo mais, a gente já esperava que ele fosse falecer, que ele estava muito doente. Mas, mesmo assim, a gente nunca espera este momento, não sabe como agir neste momento. E é muito importante ter alguém que saiba como agir nesse momento para ajudar a gente. A gente fica tranquilo sabendo que tudo tá certo, né? Tá correndo tudo muito bem. Então, isso foi muito bom para mim. Eu me senti muito útil naquele momento, para um membro da minha comunidade, né, no momento que é um momento de dor, é um momento de muita confusão, você não deixa, né, as outras pessoas fazerem algo que talvez supostamente você faria, mas eu achei que foi muito legal. E depois disso, depois de ajudar, olha só como que é, né, a tradição, os costumes. Ele veio, fui por 2 dias que duraram o velório, tá? Só para vocês saberem, a gente foi ajudar lá. E no último dia do velório, quando terminou, ele veio me trazer uma sacola com bastante produtos. São produtos. Legal, vou falar sobre isso também, já que a gente está falando desse assunto. Então, ele me trouxe produtos comestíveis. São produtos alimentícios. De forma geral, aqui no Japão, quando você casa, num casamento, você recebe presente. Você leva uma sacola para casa, que ela vem com vários tipos de presentes, inclusive com um pedaço do bolo, que às vezes nem é comido no próprio casamento. Vem todo repartido, vem dentro daquela sacola, junto com outros presentes. E no velório, no caso de um falecimento, a mesma coisa. Você também recebe uma sacola que vem com várias coisas dentro. A diferença disso está no tipo de produto que tem dentro da sacola. No caso de velório, você recebe produtos alimentícios de forma geral que tenham um prazo de validade mais curto, tá? Porque não, de acordo com os costumes, tá? da cultura, você precisa comer logo porque é um alimento mais perecível, digamos assim. Então você precisa consumi-lo logo e dar fim logo nele. No caso de velório, tá? Então vem lá, pode vir macarrão, pode vir alguns enlatados, frutas, bolo, né? Bolo, pode até ter bolo, por que não, né? O senbê, tempero. Eu recebi temperos de cozinha, por exemplo, para você fazer sopas e tudo mais. Então, bebida alcoólica também pode vir. Mas são coisas que você consome rápido. No caso de casamento, não. No caso de casamento, você pode receber, por exemplo, até uma caneca, sei lá, um jogo de talheres, coisas que vão durar muito mais, porque supõe-se que aquilo representa que aquele casamento, né, um sentimento de que para que o casamento dure bastante. Então, as coisas de casamento, elas são coisas que duram mais, não são comestíveis. Tá? Essa é a diferença entre esses omiyage, esses presentes que a gente recebe nessas ocasiões.
É isso, eu acho que eu passei bastante coisa para vocês, mas tem uma só pra gente finalizar. Quando faz o cassô, que é a cremação, os familiares mais íntimos, mais próximos, né, do falecido, depois de fazer a cremação, eles entram na sala onde a cremação aconteceu. Então, tira-se aquele caixote onde está o corpo que foi cremado, tira-se. E aí tem os restos mortais, que sobram alguns ossos, tá? Não é tudo incinerado, nem tudo vira pó naquele momento. Partes destes restos mortais, principalmente na região do crânio, né? Dos ossos do crânio, por exemplo, né? Que seriam, né, supostamente um órgão vital, assim como o coração e tudo mais. Mas essas partes, elas são pegas e colocadas dentro de um pote que é levado pela família, tá? De uma urna, né? E que é levado pela família para casa. Esses restos mortais, digamos assim, pedaços de ossos que ficaram ali, que não cremaram-se, são pegos com o hashi. Então, uma família pega um pedaço, um pedaço de osso, vamos supor, e passa para o outro ente da família. Pena que eu não trouxe o hashi, que não pretendia vir até aqui com essa informação, mas tudo bem, vocês vão entender. O outro, deixa eu pegar a caneta. Vamos de caneta mesmo, só para vocês entenderem. O outro familiar, ele vai pegar um pedaço, né, esse osso que está sendo entregue para ele, e vai colocar dentro da urna. Tá? E este ritual é feito, né, entre os familiares. Passa-se de um hashi para outro e coloca-se na urna. É por isso é interessante a gente saber que nunca você vai pegar uma comida e passar para outra pessoa, a pessoa vai pegar com hashi. Nunca você vai ver japonês fazendo isso, tá? Ah, toma aqui, experimenta esse pedaço de carne ou esse alimento aqui que eu achei gostoso. Você pega com hashi, a outra pessoa pega com hashi. Nunca se faz isso. Isso é uma questão cultural, uma questão, né, que está enraizada dentro da cultura deste povo. Este momento que se passa de hashi para hashi é somente no momento de colocar os restos mortais dentro da urna, que será levada para casa. Ok? Quanta coisa, né, gente? Essa urna, eu nem tinha preparado para falar tudo isso para vocês, mas como vocês viram, eu me empolgo, vamos fazer um vídeo comprido mesmo. E aí essa urna, ela fica na casa da pessoa durante, acredito eu, que uns 3 dias, talvez eu esteja errado, tá? Ela fica durante um período, tá? Não vou falar o período aqui, que isso eu não me lembro agora, na verdade, tá? Mas ela fica um período na sua casa. Depois disso, ela vai pro Ohaka. Ohaka é a lápide, né? A gente até pode chamar de cemitério, mas não é bem um cemitério, tá? Porque no cemitério, para mim, é como se tivesse os corpos fossem enterrados, assim como a religião cristã. Aqui no Japão é a lápide de mármore ou de pedra, né? Uma coisa assim, onde se coloca ali a urna de ossos dos restos, eu digo restos e não são todos, tá? Porque às vezes fica a parte do femoral, que são maiores os ossos e tudo mais, isso dá-se um fim ali no crematório, tá? Eu não sei exatamente, para vocês, não sei dizer qual é o fim que se dá ao resto desses ossos, mas parte, como eu disse para vocês, principalmente de partes específicas, como do crânio e tudo mais, vem para a família durante um tempo, que é o que eles vão levar para o Haka, que é ali a lápide, onde eles vão no feriado de finados, né? O bom, eles vão levar ali flores, né? Lavam aquilo, acendem incenso, lavam a lápide, acendem incenso. Eu geralmente faço isso quando eu vou para Yokohama. Eu vou visitar o túmulo do meu tio Watanabe, que eu citei no começo deste vídeo. Geralmente eu faço isso, levo flores, incenso, lavo a lápide, né? Levo água e assim por diante. E é isso. Eu queria ter passado para vocês esses cumprimentos que eu acho que são importantes a gente saber. Nem tudo é flores na nossa vida, na verdade. E de repente pode ser que você precise passar por um momento como esse. Pelo menos você vai se lembrar de que eu, aqui no Fale Japonês, te passei essa informação.
tá? E aí, de repente, você pode voltar aqui em algum momento, assistir esse vídeo de novo, procurar esse vídeo novamente, aprender comigo sobre os costumes do Japão neste momento e poder se comportar de acordo com a cultura deste país. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso para você, espero que isso tenha servido para você como uma informação útil, né? Que um dia você possa precisar e você vai se lembrar que eu passei isso para você, porque geralmente é muito difícil a gente achar quem passe isso pra gente de forma realmente palpável. Talvez essa seja a palavra, ok? Muito obrigado por estarem comigo, muito obrigado por aprenderem comigo. Espero que vocês estejam curtindo bastante o meu trabalho e a gente se vê em outros vídeos, ok? Já né?